Greetings, friends. Saudações, amigos! Hoje falaremos sobre uma pessoa muito importante que é invisível e, no entanto, ela é muito real. Deus Espírito Santo, o terceiro membro da divindade. Nossa quinta crença fundamental adventista do sétimo dia explica o Espírito Santo desta forma. Deus, o Espírito Santo, desempenhou uma parte ativa com o Pai e o Filho na criação, encarnação e redenção. Ele é uma pessoa tanto quanto o Pai e o Filho. Inspirou os escritores das Escrituras. Encheu de poder a vida de Cristo. Atrai e convence os seres humanos. E os que se mostram sensíveis são renovados e transformados por Ele à imagem de Deus. Enviado pelo Pai e pelo Filho para estar sempre com seus filhos, Ele concede dons espirituais à Igreja, a habilita a dar testemunho de Cristo e, em harmonia com as Escrituras, guia em toda a verdade. Certa noite, cerca de 2000 anos atrás, Jesus disse a Nicodemos, conforme registrado em João 3:5. Ele disse, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus estava se referindo à necessidade do batismo pela água e pelo Espírito Santo. Explicando como o Espírito Santo opera, ele continuou, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. João 3:8. Uma parte importante da obra do Espírito Santo é nos convencer de nossos pecados, nos levar ao arrependimento e transformar nossa vida para sermos como Jesus. Ao falar com seus discípulos sobre o Espírito Santo, Jesus disse em João 16:8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele continuou dizendo, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Uma obra importante do Espírito Santo é nos ajudar a entender a verdade que Deus revelou na Bíblia. Observe esta poderosa explicação da obra do Espírito Santo dada por Ellen White. Sua obra é definir e manter a verdade. Ele primeiro habita no coração como o Espírito da verdade, tornando-se assim o Consolador. Há conforto e paz na verdade, mas nenhuma paz ou conforto real se pode achar na falsidade. O Espírito Santo fala à mente por meio das Escrituras, e grava a verdade no coração. Assim, expõe o erro, expelindo da alma. Como parte integrante da divindade, o Espírito Santo existe desde a eternidade, e a Bíblia o revela como uma pessoa, não como uma força impessoal. Ele se esforça, como lemos em Gênesis 6:3, onde o Senhor diz, o meu Espírito não agirá para sempre no homem. Ele ensina, como indicado em Lucas capítulo 12, versículo 12, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Ele convence, como observamos em João 16:8. Em Atos 13:2, vemos ele dirigindo os assuntos da igreja. Em Romanos 8:26, lemos esta bela descrição. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ele nos inspira, como indicado em 2 Pedro 1:21, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos
falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ele santifica, como diz 1 Pedro 1, 2. Se refere à presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. O Espírito Santo estava ativo na criação e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Davi conhecia quando clamou no Salmo 51, 11: Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Vemos o papel do Espírito Santo na encarnação de Jesus, quando um anjo disse a Maria, conforme registrado em Lucas 1,35, diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O próprio Jesus reconheceu a unção do Espírito Santo quando leu Isaías 61:1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Pouco antes de sua crucifixão, Cristo assegurou a seus discípulos: Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Apenas 50 dias depois, a promessa de Cristo aos seus discípulos foi cumprida, conforme registrado em Atos 2, 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mais tarde, em Atos 10, 38, ouvimos Pedro pregando à casa de Cornélio, um centurião romano, dizendo-lhes como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Em Romanos 5,5 temos a certeza: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Todos os seguidores de Cristo devem receber o batismo do Espírito Santo, fazendo uma entrega total a Ele, permitindo que Ele transforme suas vidas. Essa transformação é explicada claramente em Gálatas 5, onde somos exortados no versículo 16. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Paulo então contrasta as obras da carne com o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amigos, o Espírito Santo é realmente Deus conosco. Ele foi enviado para nos ensinar, guiar, confortar, encorajar e nos transformar. Temos o maravilhoso privilégio de aceitar este presente incrível. No entanto, a escolha é nossa. Deus nunca se imporá a ninguém. No entanto, Jesus nos advertiu sobre as consequências de resistir ao Espírito Santo. Em Mateus 12, versículos 31 e 32, nós lemos assim: Por isso, vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Espírito do homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Um pecado que não pode ser perdoado. Como pode ser isso?
É pelo fato de ser por meio do Espírito Santo que Deus nos alcança, nos convence do pecado e nos transforma. Se o excluímos, escolhemos cortar a comunicação com Deus. Realmente de partir o coração, de fato, uma situação como essa. É por isso que é tão importante atendermos ao chamado feito no Salmo 95 e repetido em Hebreus capítulo 4, versículo 7. Diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amigos, convido vocês a aceitarem este maravilhoso presente hoje. E se quiserem aprender mais sobre Deus e Espírito Santo, eu os encorajo a visitarem adventistas.org/pt/institucional/crencas. Vamos louvar ao Senhor por seu maravilhoso dom do Espírito Santo enquanto oramos juntos. Pai nosso que estás nos céus, obrigado porque Tu, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos de maneira tão magnífica. Obrigado por criares este mundo. Obrigado por nos criares. Obrigado por pensares no plano de salvação, mesmo antes da criação desta terra. Obrigado por enviares o Espírito Santo para nos convencer, para nos ensinar, para nos ajudar em nosso trabalho para Ti, capacitando-nos. Agora, Senhor, te pedimos que preenchas nossa vida com o Espírito Santo e oramos pela chuva serôdia do Espírito Santo, para que a obra de Deus se expanda rapidamente e então Jesus possa voltar. Obrigado por nos ouvires. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amen.